Bom dia, irmãos, graça e paz, que todos estejam abençoados aí com os louvores, com a oração. Convido você mais uma vez a fechar seus olhos, para que a gente ore ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esses momentos de cântico, de louvor, que foi ministrado aqui, ó Deus. Que o Senhor receba realmente toda a nossa adoração, todo o nosso louvor e tudo aquilo que o Senhor merece. Obrigado, ó Pai, por esse ajuntamento. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos que estão aqui, aqueles que não puderam vir, aqueles que estão de viagem, ó Deus, que a boa mão do Senhor seja sobre cada um deles, ó Pai, e que no restante dessas férias, ó Deus, o Senhor esteja trazendo aqueles que estarão em viagem, ó Pai, em paz e segurança. Ministra no nosso coração nessa manhã, Senhor, que a gente aprenda, ó Deus, cada vez mais do amor do Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Mateus capítulo 7. Estaremos lendo no versículo 7 a 12, na versão ARA. Sei que vocês estão também com a garganta arranhando aí, nariz entupido, tem que estar complicado esse tempo seco, mas Deus vai dando graça para a gente aí. Mateus capítulo 7, versículo de 7 a 12, diz assim: Pede e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém? Esse é um texto que foi proferido ali, naquele contexto do Sermão do Monte, Jesus ensinando, e o título que está por cima aí é Jesus incita a orar. E é tão interessante como Jesus gostava de orar. Vez por outra a gente vê passagem bíblica em que ele se retirava para orar, e ele tinha uma intimidade com Deus enquanto homem aqui na terra, e era interessante como ele nos ensina que essa verdade é essencial e necessária, que é a oração para a vida do cristão. Muitas vezes a gente é relapso ou descuidado nessas questões, na oração, na leitura bíblica, na comunhão com os irmãos, na presença na igreja, no culto ao Senhor. Muitas vezes a gente tem algumas atitudes assim um pouquinho distante, mas Jesus incita a gente a orar. E a gente precisa orar em todo o tempo, Muitas vezes andando pelo caminho, no carro, saindo de viagem, durante a viagem, na chegada da viagem, antes da alimentação, depois da alimentação, indo para o trabalho, voltando do trabalho, passando por lutas e dificuldades, E é interessante que quando a gente está passando por lutas e dificuldades, parece que a gente tem uma tendência a chegar um pouquinho mais próximo de Deus. A gente entrega mais a oração, a leitura bíblica, a pedir aos irmãos que interceda por alguma situação que a gente está passando. É interessante, mas parece que quando a gente está com as coisas tudo tranquilo, que as coisas estão boas, a gente tende a baixar a guarda, e a gente precisa estar orando o tempo todo, Jesus incita a gente a orar. E essa oração é falar com Deus. Quando eu leio os Salmos, eu fico vendo ali os Salmos de Davi, como que as orações dele eram interessantes, como que ele falava com Deus, assim, ele começa a falar assim, parecendo que está falando como a gente está conversando aqui agora.
E muitas vezes a gente tem dificuldade, a gente parece que não aprende ou não é gerado em nós uma confiança, um relacionamento estreito com Deus. Haja visto se a gente chamar alguém aqui para orar aqui na igreja agora, falar, oh, vem aqui, ora aqui, tem gente que vai ter uma dificuldade, né? Talvez porque está em público, talvez está com medo de gaguejar, talvez, né? A gente vai passar por isso, mas a gente precisa ter essa relação muito íntima com Deus, daquele Deus que é Pai, aquele Deus que ouve e aquele Deus que responde às nossas orações, sabe? A gente muitas vezes não exercita, não treina, não fala com o Pai. E isso também é com os nossos pais paternos aqui nessa terra. Eu fui ter assim um bom relacionamento de conversas com o meu pai depois que eu casei. Interessante, né? A gente não parava, sentava para falar de vários assuntos, não, era aquela conversa de pais. Benção, pai, Deus te abençoe, tá bom? Mas a gente não tinha assim um relacionamento tinha um relacionamento tranquilo, bom, saudável, mas não de tanta conversa, de passar ali horas falando de vários assuntos, falando de esporte, de futebol, de alguma coisa, de política, de finanças, de ouvir conselhos, né? E até dar conselho para o meu pai também, assim, em alguma conversa, por que o senhor não faz isso, o senhor não faz aquilo? E com a mãe não, com a mãe parece que era mais tranquilo, a gente convivia, parece com a mãe parece que o pai levanta cedo, vai para o trabalho, né? E a gente tem às vezes a impressão de que Deus está ocupado, que Ele quase não está tendo tempo para ouvir a gente, né? E a gente tem que ser despertado a ter essa intimidade gostosa, né? Não sei se você já parou durante o dia, assim, você está do nada, você está no seu trabalho, você está no trânsito, aí você começa a pensar no quanto Deus é bom, quantas coisas Ele tem feito por você, né? E sobretudo a salvação em Cristo Jesus que Ele tem nos dado, e aquele espírito de gratidão. Tem hora que eu mesmo me pego dando um sorriso assim, muitas vezes, falando, nossa, mas como que Deus é bom. Eu chego em casa muitas vezes e a gente conta coisas que Deus fez durante o dia, ou seja, um livramento, né? Seja uma puxada de orelha que a gente levou e você começou a ir por um caminho e Deus te deu uma chacoalhada, opa, né? Deus te constrangeu ali, você lembrou, falou, peraí, eu não posso ir por esse caminho, né? Ou outra hora que você estava passando por uma dificuldade e Deus falou assim, peraí, fala comigo aqui, estou pronto para te ouvir. E é tão gostoso quando a gente ora e o nosso coração descansa. É bom demais. A ansiedade, a angústia maltrata demais a gente. Eu vejo algumas pessoas que falam assim, eu não tinha nem um cabelo branco, agora eu peguei um trabalho, eu peguei um estudo, eu peguei uma coisa, é tanto estresse, é tanto nervosismo, é tanto isso, que eu estou com a cabeça cheia de cabelo branco. E é interessante que falta ter esse descanso, essa confiança em Deus, de que Ele ouve, e a resposta dEle para as nossas orações depende dEle, porque Ele sabe qual é a boa, perfeita e agradável vontade. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável, e Ele está sondando os nossos corações. Quando você ora, você coloca diante dEle a sua petição, o seu agradecimento, o seu louvor, e Ele está sondando o seu coração, e Ele vai te dar, ou vai te responder, conforme a soberana vontade dEle. E muitas vezes a gente até tem dificuldade de entender, a gente fica chateado com as respostas do Senhor muitas vezes, a gente não compreende muitas vezes, porque a gente quer que a nossa vontade egoísta seja realizada, seja feita, ou aquela vontade para os nossos prazeres próprios, né? E muitas vezes a gente insiste em ir por um caminho que Deus não queria. Deus te falou várias vezes, te colocou claramente a resposta para a sua oração, e você às vezes não entendeu, e você insistiu,
Aqui fala em bater, pedir, mas para que a gente faça isso, a nossa oração tem que estar sujeita ou submissa à vontade dele, né? A gente tem que ter perseverança na oração. A gente vê a história na Bíblia de quantas pessoas oraram por anos, ou por várias vezes, e de várias formas, com contrição, uns de joelho, também com jejuns e oração, cânticos, e a gente às vezes quer que a oração da gente seja respondida de imediato, e a gente tem que ter um cuidado para a gente não entrar na religiosidade, de orar por obrigação, sabe? Às vezes a gente fala com um dos nossos filhos, já orou hoje, já leu a Bíblia hoje, já fez o culto, alguma coisa assim, e a gente tem que tomar um cuidado para a gente não ser religioso, e não prestar atenção no que a gente está fazendo, e não dar valor, como a gente precisa dar, sabe? Já vi uma figurinha, que fala que quando é como um carro, quando o tanque está vazio, está quase acabando, se o seu combustível acabar, você vai ficar na estrada, e a oração, a comunhão, muitas vezes, se ela tiver muito pouquinha, tiver lá na reserva, certamente você vai passar por situações que você não precisaria passar, e não vai ser tão agradável, mas que Deus nos abençoe nessa manhã, né? Pensando no culto da esperança, que a gente renove as nossas forças, a nossa esperança, começando pela oração, a prática da oração, da leitura bíblica, do culto devocional, músicas que agradam, que edificam, né? Às vezes, no meu carro, você acaba de ligar o carro, o rádio do carro já liga automático, a gente já bate a mão lá, porque raríssimo você ouvir uma música que não seja secular, a gente já aprendeu, acaba de dar partida, já aperta o botãozinho lá para desligar o som, porque as músicas não são, e quando você põe uma música no seu celular, na sua casa, seja onde for, hoje está muito fácil de você, para onde você quiser, ouvir uma música que edifica, que alimenta, que louva, sabe? É importante a gente ter essa comunhão, essa interação com Deus, sobretudo na oração, orar sem cessar, sabe? Quando fala um pouco sobre pedir e dar-se-vos-á, aqueles que pedem com fé e perseverança receberão o que pedem. É interessante você falar assim, vou pedir e receber o que eu vou pedir, né? Vou receber o que eu estou pedindo, desde que seja conforme a vontade do Senhor. E a gente, em muitas igrejas, esses versículos são usados para finalidade de pregação de prosperidade, de realização pessoal. Fala, não, lá na Bíblia está falando, se eu pedir, né, eu bater e tal, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente tem que prestar atenção na oração que a gente faz. Nosso culto tem que ser racional. Muitas vezes a gente não, né, pede umas coisas que a gente nem precisava, e que nem pensou para que eu estou pedindo aquilo, sabe? A gente tem que analisar a nossa oração, né? Na hora de você fazer, você vai falar com Deus, né? E às vezes a resposta vai ser imediata, sim, não, espera, né? Muitas vezes vai ser assim, e muitas vezes a gente ora e não quer ouvir a resposta, acha que a resposta só é a confirmação daquilo que a gente está pedindo, ou a realização daquilo que nós estamos buscando, né? E a gente não entende que muitas vezes que um não é resposta do Senhor, que um esperar é resposta do Senhor, né? E que o sim a gente vê claramente quando a gente percebe, e muitas vezes não vai ser conforme você pediu, né? Você pediu lá determinada coisa para um emprego, porque você está precisando do emprego, você não foi muito claro, mas Deus te dá um emprego, talvez você chegar naquele emprego, você vai pensar que mas não era bem esse que eu queria, mas pode ser o tempo de preparo para um lugar melhor, para uma posição melhor, para um salário melhor, né? Quantas e quantas vezes a gente tem o hábito aqui de orar por questões de saúde, de pessoas que são acidentadas, pessoas que estão passando por cirurgias, quantas e quantas vezes, e a gente é tão interessante, a gente levanta um clamor aqui,
mas eu percebo que às vezes esse clamor, ele é, desculpe eu falar, mas parece que ele é raso muitas vezes. Não cabe a mim medir a fé de ninguém, a intensidade, mas muitas vezes assim, a igreja tinha que ser mais fervorosa, os irmãos mais fervorosos, orar um pelos outros, jejuar, sabe? E às vezes a gente chega aqui, o irmão vai passar por uma cirurgia, o irmão está no hospital, a irmã, e a gente ora assim um pouco, parece que não cabe a mim avaliar isso, mas parece que a gente tem hora que é de pouca fé, né? Ou cumpre-se o que foi exigido para a gente orar, né? E interessante também, nas nossas reuniões de orações, na quarta-feira, a gente tem um momento de oração aqui, eu percebo assim a dificuldade muitas vezes da gente colocar os nossos pedidos. A gente vem para a igreja e às vezes tem uma quantidade de pessoas assim, alguém tem pedido, alguém nessa ala, assim, às vezes, sabe? E a gente tem muito que pedir, muito que agradecer, sabe? E às vezes a gente acha que algumas coisas são comuns na nossa vida. Pedir por um livramento, pela salvação de um filho, ou alguém da família, para a cura, pela enfermidade, pelas finanças, pela direção, pelos relacionamentos, né? Conjugais, familiares. A gente tem tanta coisa, às vezes a gente vem para a igreja e acha que basta a palavra do pastor ou de alguém que esteja falando, é o suficiente para ele sair. Mas você tem que botar a sua fé, em prática. A gente tem que colocar em prática. Aqui fala muitas vezes em buscar e achareis. A busca ativa por Deus e por seus caminhos resultará em encontrá-lo, sabe? A gente tem que ter uma vida cristã ativa. E muitas vezes a gente não tem. Só vai aos pés da cruz, aos pés de Jesus, quando a gente está querendo alguma coisa. A gente parece aquele menino pidão. Me dá, faz, ajuda, sabe? A gente que não quer pagar o preço, muitas vezes, de orar e fazer alguma coisa. É claro que muitas vezes só nos resta esperar na oração, né? Sobretudo quando a gente ora por alguém que está enfermo e está nas últimas no hospital, num caso grave, e a gente fala, né, que a vontade seja feita, né? A gente sabe que ele é médico dos médicos, pode curar, mas muitas vezes a gente está claro que aquela situação realmente é muito grave. Então a gente tem que realmente buscar o consolo, o conforto, o fortalecimento do Senhor. Claro que Ele pode mudar qualquer quadro, né, de enfermidade, qualquer situação Ele pode resolver, né? Fala em bater e abrir-se-vos-á. A ação de bater significa perseverança e a fé em buscar a porta, que será aberta por Deus. A gente tem hora que nessa vida a gente passa por situação, sobretudo quando você está desempregado. Talvez você tenha passado por isso alguma vez na sua vida, de você bater em portas, buscando emprego, e nenhuma porta se abre muitas vezes, né? Eu já fiquei desempregado assim, muito pouquinho, mas eu às vezes ia num lugar, você está precisando de alguém para trabalhar, eu estou disposto, você envia um currículo, você faz alguma coisa, e parece que a resposta não vem, e aquilo vai dando ansiedade nos nossos corações, as contas não param de chegar, né? Mas Deus está preparando uma porta para ser aberta, e muitas vezes você chegou, às vezes a porta até era para ser aberta para você, e você não percebeu, você não insistiu, você não pagou o preço, você não esmerou para buscar aquela porta, né? Sobretudo com confiança em Deus. Que Deus nos abençoe nessa manhã, que a gente renove as nossas forças, que a gente realmente tenha esperança no nosso coração, e convicção de que Deus está olhando por nós, e Ele é um Pai, que ao invés de dar pedra, ou dar uma cobra, Ele nos abençoa, Ele sabe o que é bom para nós, Ele sabe o que é bom, e Ele ama seus filhos, sabe? Fala nesse versículo, faz uma comparação, qual que é o pai, que se o filho pedir pão, dará pedra? A gente sabe que nesse mundo de hoje, tem pais que dão pedra para os seus filhos,
que dão cobra para os seus filhos, ao invés de dar o carinho, o amor, a atenção, a educação. Tem pais que maltratam, homens que maltratam a esposa, esposas que maltratam esposo. A gente sabe que a gente está vivendo num mundo estranho, mas na questão bíblica aqui, não era para ser assim. Era para ser realmente a atitude de um pai amoroso, que realmente quer o bem, sabe? Eu já ouvi pai falando do filho: eu quero que o meu filho se lasque. Eu falo: gente, né, se vira, você não sei o quê, sabe? Você buscou, você fez. Às vezes o pai está buscando, o filho está buscando ajuda para o pai, mesmo que ele tenha feito coisas que não foi legal, ou feito escolhas que não foi legal. Mas espera-se que o pai o acolha, que o pai ouça a oração dele, o pedido dele, né? E esse Deus é tão maravilhoso que, a despeito de qualquer coisa que você vai pedir, Ele te ouve. Se é perdão, se é reconciliação, se é força, se é emprego, se é recurso, se é sabedoria, Ele pode te dar. Ele é amoroso. E eu fico pensando como que Deus fica olhando para nós, assim, parece que Ele fica ansioso para dar um abraço na gente. Eu falo: eu quero te abençoar, quero mudar a sua sorte, quero mudar a sua vida, eu quero fazer você ter um significado. Acho que Deus fica olhando lá, e quando a gente não faz como Ele gostaria, ele, sabe, Ele fica assim imaginando, né, como que Ele ficaria. Ele se entristece quando a gente faz coisas que não agradam a Ele. Mas que a gente nessa manhã possa refletir, possa buscar o Senhor, com esse entendimento que, se a gente bater, se a gente pedir, se a gente insistir, se a gente tiver uma vida de comunhão verdadeira com Ele, Ele nos ouvirá, certamente. E mesmo que você não atenda o seu pedido conforme você queria, fique feliz, fique grato. Ele pode estar te livrando de uma situação pior, né? Uma situação que você não deveria, que no futuro te causaria danos. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por essa breve meditação, por essa breve palavra. E obrigado porque o Senhor nos ensinou, Pai, a orar e nos incitou a orar. Que a gente possa ter realmente a prática, Deus, da oração, da leitura bíblica, da comunhão, que a gente tire tempo de qualidade para o Senhor, ó Deus. E que a gente reconheça a bondade do Senhor em todas as coisas. Esse Pai amoroso que quer o melhor para nós, e que está sempre de braços abertos a nos ouvir, mas é um Pai que também que nos disciplina, que a gente tem essa consciência, Deus, que nega muitas vezes aquilo que pedimos, de uma maneira que esteja cuidando de nós. Obrigado, Deus, obrigado por cada irmão aqui presente, que a bênção do Senhor seja derramada, que o Senhor possa sondar os nossos corações, ó Deus, ver se há algum caminho mau, que o Senhor possa nos guiar, ó Pai, pelo caminho eterno, ó Deus, que a gente esforce nessa caminhada cristã, que a gente pague o preço, que o Senhor nos encoraje a fazer isso, ó Deus, e que o Senhor perdoe toda a nossa incredulidade, toda a nossa empatia, Deus, todo o nosso marasmo em relação à vida cristã. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a ter uma vida praticante de oração, de leitura bíblica e busca do Senhor todos os dias. Obrigado, Deus, por esse momento tão especial. Te agradeço em nome de Jesus. Amém.